Na Integração FM, Momento do Turismo no Vale, com Marlise Fier. Muito boa tarde, estamos entrando no ar com mais um programa Momento do Turismo no Vale. Estamos aqui nos estúdios da Rádio Integração FM, na Bela Vista, aqui em Arroio do Meio. E quem está conosco hoje é o Alício de Assunção. Alício, muito boa tarde, obrigada por estar aqui com a gente. Sempre muito gentil, sempre muito generoso, né, com as contribuições aqui do turismo no Vale do Taquari, claro, aqui com a Rádio Integração. Estamos iniciando, então, o nosso programa de número 152, Alício. E certamente o Alício já esteve aí conosco, no mínimo umas 10 vezes, eu acredito, né, ao longo desses 3 anos e pouco. O Alício, ele que é jornalista e idealizador do Passeios da Colônia e, claro, também grande conhecedor, apoiador, incentivador do projeto Caminhos de Lourdes. E esse também é um dos nossos temas de hoje. Queremos falar sobre o Caminho de Lourdes, que é um dos novos destinos de turismo aqui no Vale do Taquari. Lembramos que o programa tem o apoio da Nidecor House, Girando Sol, Sicredi Região dos Vales, Empresa de Transportes Irmãos Che e, claro, também do Ritz Restaurante, o restaurante aqui na entrada da cidade de Arroio do Meio. Fiquem conosco, vamos conversar sobre esse tema juntos até às 13 horas. Lembrando que a gente está nas ondas da rádio, estamos no YouTube e também no Facebook da Rádio Integração. O Alan está aqui nos assessorando na parte técnica. Depois, Alan, nós podemos tomar também um chimarrão, né? Temos aqui uma água, vamos tomar um chimarrão para a gente falar de turismo, porque afinal de contas, turismo é isso também, né? Como a gente está no Vale do Taquari, que é o Vale do Acolhimento, também sempre o chimarrão sempre é muito bem-vindo, né, Alício? Muito boa tarde. Boa tarde, Marlise. Boa tarde, Alan. Que bom estar aqui novamente na Rádio Integração. É sempre bom estar aqui e como tu falaste, né, Marlise? Não sei se é a 10ª vez, mas eu acho que já estamos por aí. E eu fico contente por esse espaço de turismo aqui, em mais uma emissora de rádio aqui da região, o que é muito bom para a gente debater, transmitir e também obter conhecimento, enfim, um espaço muito legal, muito bacana, que contribui muito para o desenvolvimento do turismo aqui do Vale do Taquari. 2026, Alício, é um ano que promete muitas atividades, muitas iniciativas, promete muito movimento aqui no Vale do Taquari. Queremos falar sobre o Caminho de Lourdes, que a gente tem muito interesse, muita curiosidade, né, para poder também colocar os nossos ouvintes a par desse grande projeto que tem o apoio aí dos municípios, da Anturvales, e a gente sabe que a gente tem muito a falar sobre isso. Mas antes da gente falar sobre ele, Alício, passeios da colônia ou passeios na colônia? Na colônia. Na colônia, passeios na colônia. O que nós temos aí para 2026? Pois é, Marlise. E nesse ano, agora, 2026, estamos comemorando aí 15 anos de Passeios da Colônia, né? Uma história aí, então, que já envolveu mais de 98 municípios do Rio Grande do Sul. São 272 caminhadas. Agora, nesta semana, estaremos realizando uma caminhada de carnaval, 3 dias, na Serra Gaúcha, Gramado, Canela, São Chico de Paula e Caxias do Sul, levando um grupo de cerca de 30 pessoas, 70 quilômetros, e uma atividade, então, né, que se expande agora pelo estado, né? Começou no Vale do Taquari, começou em Marques de Souza, depois foi para a região, foi para algumas regiões do estado e agora está em praticamente todo o estado do Rio Grande do Sul. A cada mês realizamos uma caminhada de um dia ou uma caminhada de 3 dias, como acontece agora no período de carnaval. Alício, quando você diz assim, esse projeto começou lá em Marques de Souza, né? As pessoas podem estar se perguntando, por que em Marques de Souza? É porque eu residia lá, e a gente até residia no interior, inclusive o Alan já caminhou conosco lá também, lá do início. Ele é um dos culpados por isso, então a gente teve muito apoio no início, né, com a ideia. E até quando eu falo em projeto, hoje já é uma agência de turismo, então Passeios na Colônia, mas surgiu como um projeto sem muita ambição, né? Quer dizer, com objetivos sim, de divulgar a região, de proporcionar que as pessoas conhecessem a região, e principalmente ali a região de Marques de Souza, ali no município interior, conhecessem de uma forma diferente, que seria a pé.
mas tomou uma proporção depois que até impressionou a gente e hoje eu digo com toda certeza, o projeto está consolidado, são quase 30 mil pessoas que circularam e caminharam conosco nesse período, e agora nesse ano, no 15º ano, então, temos aí já novas ideias, novos caminhos a percorrer. A gente sempre procura fazer caminho inédito, então, a cada mês estamos indo para um lugar diferente, né? Não só da região, mas do Rio Grande do Sul. E então é um projeto consolidado, mas é uma construção, né, Marlise? São 15 anos, né? Não é de uma hora para outra. E agora, é claro, aproveitando principalmente aqui no Vale do Taquari, essa questão de turismo, que está em evidência aqui, também contribui muito, né, para que o Passeios na Colônia tenha êxito. Eu fico pensando, né, Alice, a gente está falando de 15 anos, né? Se a gente volta um pouco no tempo, e a gente vai pensar o que era a nossa região, o que era o Vale do Taquari, o que era Marques de Souza 15 anos atrás, para se pensar num evento, numa iniciativa como essa, né? Então, eu sempre digo, né, o Alício você é pioneiro quando a gente fala de turismo aqui no Vale do Taquari, e especialmente quando a gente fala desse turismo mais, vamos dizer assim, até turismo rural, né, o turismo que vai de encontro às comunidades. Hoje, me parece que é algo que já está consolidado, né? Que as pessoas buscam isso, mas pensar que isso foi há 15 anos atrás, então realmente você merece aí todo esse reconhecimento, né? E eu queria realmente te perguntar, assim, nesses 15 anos, vamos dizer assim, o que mais te chamou a atenção, o que mais te impressionou ao longo desses anos todos? Deve ter vários destaques, mas alguns deles. São vivências, né, experiências, como a gente sempre diz, né, e como tu falou, a gente lançou a ideia numa época em que quase não se falava em turismo aqui na região. E por isso eu reconheço hoje que foi uma iniciativa, uma ideia ousada na época, sabe? Mas nunca deixando de acreditar que isso poderia dar certo e crescer. E graças a Deus deu certo, assim como também talvez, né, poderia ter dado errado, né, como muitas coisas acontecem. Mas se tu não tentar, tu nunca vai saber se vai dar errado ou vai dar certo. Então, a tentativa foi válida e nesse período, assim, o que mais nos impressiona, claro, além de proporcionar aos caminhantes, né, essa vivência, esse contato com o mundo rural, com a natureza, com as pessoas, com comunidades, é ver que muitas comunidades, após a passagem dos caminhantes com passeios na colônia, essas comunidades tiveram a sua autoestima elevada. E muitas acabaram criando, inclusive, iniciativas de turismo rural após a nossa passada, nos procuraram depois pedindo algumas orientações, então a gente sempre deixou alguma semente plantada, né? Muitas comunidades, pequenas comunidades que são mais de 280 pequenas comunidades que a gente circulou nesse período. Muitas comunidades, então, tiveram, assim, digamos assim, despertaram para o turismo, né? E, como eu falei, para elevar a própria autoestima dos moradores após a passada do Passeio da Colônia. Então, eles viram que teriam condições também de investir no turismo, e isso acabou acontecendo em muitas comunidades. Alice, você deve ter muitas histórias, né? A gente já acompanha, né, todo esse teu trabalho. Os caminhantes não desistem mesmo em dias de chuva, mesmo em dias de muito calor. 42 graus, tranquilo. E eu vou perguntar, assim, né, além de outras questões. E nessas caminhadas, você acompanha o trajeto a pé também? Eu sei que tem um carro de apoio, mas essa é uma pergunta nela que a gente quer. Nós e toda a comunidade quer saber se o Alício também realiza essa caminhada junto, ou se você fica mais no apoio, no suporte. Não, eu realizo junto, sim, e eu procuro, até como coordenador, né, do Passeio da Colônia, como gestor, a gente procura caminhar o máximo possível, sabe? Teve caminhadas que chegou no fim e eu estava exausto, como muitas pessoas, mas a gente procura até para dar uma certa segurança, né, para quem está caminhando. Então, alguém do grupo ali, que é eu, a Marla, o Rodrigo e a Deise, né, que estamos ali na coordenação da caminhada. Eu caminho, a Marla gerencia alguma coisa, o Rodrigo vai no carro de apoio, a Deise também, mas no momento que, se eu perceber que eu não tenho mais condições de caminhar, tranquilamente um deles vai para a caminhada e eu vou para o carro de apoio. Mas eu te confesso que é algo muito raro, assim, sabe, de ir para o carro de apoio. A gente procura ficar o tempo todo ao lado do caminhante.
Porque assim, né, Alice, eu acho que são experiências, devem ser tão ricas, né? Porque eu imagino que devam ter caminhantes aí nesses 15 anos que já te acompanham, talvez desde o início, e cada um tem belas histórias e tem motivos para voltar a essa caminhada. Então, num dado momento, você se afastar, você não poder acompanhar esse grupo, também deve ser realmente algo, né, que chama a atenção, né? Porque você quer viver, você quer... E isso também vai te inspirando para novos destinos, novos trajetos, novas ideias. Exatamente, porque cada caminhante que vem para cá, tanto do Vale do Taquari como os de fora também, ele tem experiências em outras caminhadas, tanto do Brasil, no estado do Brasil, como no mundo. Então, tu sempre está aprendendo alguma coisa, até na caminhada, na conversa, tu aprende alguma coisa. Existem também muitos momentos assim de reflexão sobre a vida, sobre a natureza. Então, assim, ó, se fala de tudo um pouco, né? Ou simplesmente tu fica em silêncio durante um bom tempo da caminhada também. Então, a caminhada, ela te proporciona vários momentos de conversa, de pouca conversa, de contemplação, de fotografias ou não. Tu vive cada segundo, cada metro, cada passado que tu der na caminhada é uma vivência diferente. E assim, uma caminhada de 15 a 20 quilômetros, que são as caminhadas normais de um dia, então tu tem uma vivência e experiência incrível assim, nesse trajeto. E é claro, trocando ideia com pessoas também, que quando termina a caminhada, tu sai dali cheio de ideias na cabeça e cheio de conhecimento também. E sempre respeitando as pessoas, né? E pessoas que não querem falar muito, tudo bem. Outros querem falar demais, tu ouve também. E tu procura circular um pouquinho ao lado de cada pessoa, sabe? Então, é uma experiência incrível, né? Mas eu não digo que é só para mim. É para cada caminhante que for, ele vive um dia diferente. Tanto que no feedback depois, quando o pessoal manda sobre o evento, é impressionante tu ver o que tu proporciona para o caminhante que tu nem imagina, né? Para a vida dele. E isso... com certeza faz bem. Por isso que eu sempre digo, eu falo aqui de quem caminha no Passeio da Colônia, mas agora no final da tarde, se tu ir ali no Parque Pérola do Vale caminhar, é a mesma coisa. Tu vai ter vivência, tu vai conhecer pessoas, tu vai cumprimentar pessoas, sabe? Então, todo mundo pode caminhar e todo mundo pode viver essa questão aí de caminhadas. E a gente sempre pensa, né, Alice e ouvintes, que cada um tem o seu ritmo de caminhada. Cada um o seu ritmo. Cada um tem o seu ritmo, tem a sua motivação. Algumas pessoas querem mais contemplar, observar a natureza, tirar fotos. E daqui a pouco até ter um momento em que elas querem caminhar sozinhas, né? Então, quem está na organização, na gestão disso, também precisa entender. Tem que entender cada um. Tem que entender, porque daqui a pouco a pessoa ela não quer dizer que ela não quer alguém acompanhando-a, né, na sua caminhada. Mas ela pode mostrar isso de alguma forma, então é importante, porque pode ser também um momento sei lá, de revisão da sua vida, de novos projetos, de novos propósitos. E às vezes as pessoas precisam ouvir o que o seu coração tem a dizer. E tu só consegue ouvir no momento em silêncio, né? E com certeza em meio à natureza é muito melhor nesse momento. Ele te proporciona muito mais tu pensar melhor ainda, sabe? Pensar contigo mesmo e tu fazer as perguntas e tu mesmo responder quando tu está sozinho caminhando num lugar assim com quase sem barulho, com silêncio da natureza, com o silêncio da natureza, com o cantar dos pássaros, enfim, mas isso te ajuda muito também assim, na vida pessoal a tu pensar na vida. E caminhar, eu acho que é uma das melhores coisas que a vida te proporciona, né, para tu melhorar a tua vida. Eu acho que a gente fala, né, de atividade física, de interação com o meio ambiente, né? Enfim, para você conhecer a vida e a história das comunidades, eu acho que isso também é algo, pelo que a gente acompanha, muito genuíno, né? Os locais onde vocês se hospedam, os locais onde vocês fazem as refeições. Então, isso também, para quem nos acompanha aí, para quem já está aí com a sua agenda aberta, né, disposto a daqui a pouco também viver essa experiência. Então, tudo isso não é aleatório, tudo isso é muito bem pensado. Exatamente. E a gente vê até esses grupos de caminhada se multiplicando aqui na região, e isso é muito bom, porque o Passeios da Colônia hoje ele consegue proporcionar aí 1 até 2 vezes por mês, né, caminhadas organizadas, enfim, com café, com almoço, com o percurso.
mas também eu vejo que outros grupos estão se organizando também para caminhar, semelhantes a isso ou não, mas quanto mais gente estiver caminhando, melhor é, sabe? E também, além de proporcionar coisas boas para o espírito, para a alma, também proporciona algo muito bom para as comunidades também. E assim, Alício, tem uma atitude ou uma ação que acontece em cada uma dessas caminhadas, que é o plantio de mudas de árvores. Então, isso é desde o início, é uma atividade mais recente. Tem ideias de quantas mudas de árvores já foram plantadas? Elas estão... Tem até essa curiosidade, elas estão identificadas. O Passeios da Colônia passou por aqui e deixou isso como um legado para a comunidade. Nós já plantamos aí 3.800 árvores em 15 anos, e a gente nunca deixou identificado com sinalização, com placas, enfim, mas hoje, assim, a gente fica muito feliz quando a gente, às vezes, retorna a esses lugares e percebe lá que as árvores cresceram, que estão dando sombra, porque a ideia é essa, sabe? É plantar uma árvore para que alguém, algum dia, que talvez não seja nós, tá? Vai passar ali e vai aproveitar a sombra da árvore, ou os frutos. Então, isso já acontece em muitos lugares da região. Quando a gente passa agora mesmo, não caminhando ou passando de carro, a gente vê lá que as árvores cresceram. E isso aí não, eu te confesso, que não tem preço, tá? Isso eu imagino a fantástico. alegria, né? A alegria de vocês poderem retornar e poderem ver que esse legado está lá e ele permanece, né? Permanece para aquela comunidade, né? Enfim, como uma contribuição realmente do Passeio da Colônia. Né? Inclusive tem caminhantes que de vez em quando encontram comigo e dizem, eu passei em tal lugar, né, minha árvore cresceu. Então ele fica feliz, né? Porque ele também ajudou, né? Ele também... Sabe? E é praticamente como ter um filho, né? Que tu vê crescendo e que vai proporcionar coisas boas para o presente e para o futuro. Antes você falava na Marla, né? A Marla, um abraço para Marla. E eu estou esperando por ela aqui vem, pode nos estúdios da rádio para a gente poder entrevistá-la também. A Marla, que é guia de turismo, somos colegas, Sim. né? Fomos colegas de curso, somos colegas de profissão e a gente gostaria muito, numa outra oportunidade, de ouvi-la também, porque é esse olhar também de guia. De guia de turismo, né? que é uma pessoa, como tu também, né, Marisa, que é um profissional formado para a função, né? Então é uma pessoa apta para desempenhar a função. E com certeza, eu sei que ela, tu e tantas outras aqui, que são guias aqui na região, tenho certeza que tem muito a contribuir também para o turismo, né? Através de uma profissão legalmente reconhecida, né? Não, eu até imagino, né, Alício, que a partir dessa formação dela, dessa experiência, o próprio Passeios da Colônia acabou também tendo um olhar diferente, né? Porque vai agregando, Exatamente, vai profissionalizando, e inclusive para quem busca, né, a participação nas caminhadas, sabendo que vai ter um guia de turismo acompanhando, certamente faz diferença. Inclusive a cobrança, assim, por parte dela para aperfeiçoar o Passeios da Colônia, assim, sabe? Deixar cada vez mais profissional, porque hoje nós não temos mais espaço, Marlise, para amadores aqui na região no turismo. A gente tem que se profissionalizar cada vez mais. Então, tudo isso, né? A formação de um guia e tendo um guia numa iniciativa de turismo, numa empresa, é fundamental, é essencial para que as coisas ocorram bem e evoluem, né? Lembrando, né, que aqui no Vale do Taquari, 2025, 2026, nós estamos num crescendo e que realmente já se teve esse tempo para buscar a formação. Né? Eu quero aproveitar e fazer um destaque. Algo que nós vínhamos falando no programa da semana passada, que é o Qualifica, né, do Qualifica Turismo, que é uma ação da Consulta Popular de 2025, e eu vou te dizer, Alice, eu dizia isso no programa na semana passada, para mim foi uma grata surpresa que o Vale se mobilizou, né, seja o poder público, a iniciativa privada, os empreendedores, para buscar esse recurso de qualificação para o turismo. O que mostra que realmente a nossa região está se preparando, não tem mais espaço para amador, né, a gente precisa buscar essa qualificação. Né? Então, acho que isso é algo que também agora em 2026 vai fazer muita diferença. Né? As oportunidades estão aí, Marlise, e o próprio Qualifica, né, e outras iniciativas de qualificação. E cabe agora às pessoas, né? As pessoas procurarem, então, né, o conhecimento, procurarem se qualificar para poder atuar nesse mercado, né, que com certeza é um mercado promissor. Certamente. Alício,
para a gente ir encerrando, falando do Passeio da Colônia. Próximo passeio, então, próxima caminhada, vai ser agora no Carnaval. No Carnaval, depois nós teremos essa caminhada na Serra Gaúcha. Depois nós teremos uma caminhada dia 15 de março, né? Nós vamos percorrer também um trajeto inédito que sai de Bela Vista do Fão, em Marques de Souza, passa por Três Lagoas, em Progresso, e chega até a Gruta de Nossa Senhora de Lourdes, que faz parte do Caminho de Lourdes, que nós vamos falar daqui a pouco, lá em Progresso. É uma das regiões, assim, ó, que eu digo com certeza, e eu sei que tem muita gente indo para lá. O Rio Fão, antes da enchente, ele era um rio assim, que sempre foi um rio limpo, águas tranquilas, mas era um rio que tu tinha pouca visibilidade, né? Até em função de que eram poucas estradas e poucos acessos. Em função da enchente, agora houve uma grande modificação nesse trecho entre Três Lagoas e Barra de Tocas em Progresso. E hoje foi construída uma estrada nova, uma estrada assim, ó, que é muito melhor que muitas estradas aqui do interior da região. E hoje praticamente se formou uma orla do Rio Fão. Águas limpas, águas calmas, acessos fáceis, muitas lajes. Então quem circula ali de Três Lagoas em Progresso, a Barra de Tocas, tá? São cerca de 12 quilômetros, tem muita sombra na estrada, a orla do rio agora é acessível, é a divisa entre Progresso, Pouso Novo e Fontoura Xavier. Então assim, para quem gosta de natureza, para quem gosta de águas calmas, de passar um domingo tranquilo, eu recomendo o passeio, dá para ir de carro até lá, e é muito fácil, estradas boas e uma paisagem assim, ó. Eu não sei se aqui na região tem alguma paisagem tão bonita como está agora lá naquele trecho. Não, eu preciso fazer um destaque, Alício. O Alício, ele é conhecedor da história, da geografia, vim aqui acompanhando, não sei, Alain, você também aí, como ele conhece a região, o nome das comunidades, as características, né? Claro que isso, né, eu imagino que você faça toda uma incursão, né, uma imersão quando você procura um novo roteiro, e talvez algumas pessoas até te sugiram isso, mas só isso já cativa as pessoas, certamente, né? A gente sempre procurou, né, e não é de hoje, são mais de, eu calculo uns 30 anos envolvido na questão do jornalismo, do turismo, de historiador também, de procurar destacar as pequenas comunidades. E isso aí tu adquire um conhecimento que hoje é dificilmente uma localidade do interior, tem uma localidade que eu não conheço e que eu não sei um pouco da história. Então isso também ajuda, né, na hora de tu formatar um produto como o Caminhos de Lourdes, ou oferecer aqui um passeio para alguém que vem de fora, hoje já facilita mais, porque tu conhece as pessoas, tu conhece as comunidades, tu sabe o que eles podem oferecer. Eu tenho um exemplo de hoje de tarde, da semana passada de tarde, um grupo de uma agência de Panambi, eles vêm para cá no final de março, tá? E eu fiz o roteiro para eles aqui, eu vou conduzi-los aqui numa caminhada de 2 dias, tá? Por esses lugares que eu falei agora. Então, aí a importância também de ter as pessoas do lugar, né, envolvidas no turismo, tá? Para que pessoas que não conhecem, que querem vir para cá, possam estar tranquilas também, né, quanto à alimentação, hospedagem, quanto a circular em lugares que são seguros também. Aí eu acho que entra toda essa questão de conhecimento, né, de estar envolvido e eu fico feliz, principalmente por poder mostrar aqui o Vale do Taquari para outras regiões. E claro também, eu imagino que ao longo dessa caminhada, algumas pessoas se deixam levar realmente pela surpresa, né? Eu imagino que alguns caminhantes são mais detalhistas, gostam de saber tudo com mais antecedência. Outros, daqui a pouco, não. Eu quero ser conduzido, eu quero ser surpreendido, claro, sabendo que tem carro de apoio, que tem um espaço para alimentação, para hospedagem, mas as pessoas também gostam de ser surpreendidas ao longo do seu trajeto, assim, da sua caminhada. Isso a gente procura também, né? Seguir bem isso que tu falou. Claro que a gente dá um roteiro geral, assim, né? Mas não muito em detalhe, até porque a pessoa possa se surpreender, né? E com surpresas boas, né? Durante o caminho. Com certeza, acho que isso também é muito bacana. Agora há pouco você falava da área de lazer Pérola do Vale aqui de Arroio do Meio, então eu quero também fazer esse lembrete, né? Convidar as pessoas para voltar a prestigiar a área de lazer, né? Ela está revitalizada, teve um evento agora no dia 7, né? No sábado passado, que foi um evento aí de um verão, né? Sesc, que teve então toda uma revitalização, uma recuperação dessa área, né? Então, que é um espaço próximo aqui ao centro de Arroio do Meio, que as pessoas podem voltar
no centro da cidade, né? Tu não precisa nem ir de carro até lá, tu pode ir a pé, sabe? Então, é um espaço para caminhada, tem espaço também para as crianças com pracinha. Então, realmente é um espaço que a gente acredita que a comunidade também vá voltar, então, a frequentar. Alício, a gente poderia falar muito ainda desse teu projeto, né? Mas vamos deixar como nas caminhadas, deixa as pessoas no próximo programa. Então certo, mas assim, Alício, a gente quer falar hoje também de uma iniciativa, eu diria inédita aqui na nossa região, que é o Caminho de Lourdes, né? Já se falou muito sobre ele, já se citou várias vezes, mas neste momento, assim, o que a gente já sabe, o que a gente já pode divulgar sobre essa iniciativa? Bom, Marlise, os Caminhos de Lourdes é uma iniciativa criada por mim, né? Eu fui contratado pela Antúlio Valles e hoje, é claro, a implantação é do Passeios da Colônia, mas a iniciativa é da Antúlio Valles, né? Então levo a execução do projeto e a gente está implantando, então, como contratado pela Antúlio Valles, o Caminhos de Lourdes. Antúlio Valles, que é a Associação de Turismo da região, que é a governança regional aqui do turismo, né? E que é a entidade onde os municípios são associados e através da Antúlio Valles também que é possível executar iniciativas como os Caminhos de Lourdes, que fazem parte dos Caminhos do Vale do Taquari, que é uma iniciativa maior ainda, que vai... Isso acho que é importante a gente entender, né? Os Caminhos do Vale do Taquari, eles vão proporcionar ciclismo, vão proporcionar trilhas aquáticas e também, no caso aqui, caminhadas e espaço para caminhada, para cavalgada, para fazer de carro, que são os Caminhos de Lourdes. Então, Caminhos de Lourdes fazem parte de um projeto maior, sendo executado, então, pelo Passeios da Colônia, devido, então, essa nossa experiência e tudo que tu falou aí, né, durante esses 15 anos. Então, que a gente foi aprendendo e vendo e criando e acertando e errando, enfim, mas fazendo acontecer. Alício, eu imagino, agora ouvindo porque eu acho que isso também é importante, né? A gente escuta falar, a gente fala de Antúlio Valles, fala de caminhos de turismo do Vale do Taquari, fala do Caminho de Lourdes, mas a gente começar a entender como isso acontece, como isso é formatado, quais são os parceiros e quem, de fato, tem esse conhecimento de como funciona, eu imagino o quanto isso, para você, é algo, vamos dizer assim, desafiador, inovador, mas uma grande oportunidade. Exatamente, Marlise. E eu imagino que tu também deve sentir isso, principalmente quando a gente está fora do Vale do Taquari, e tu vê alguma iniciativa dando certo, daí tu sempre projeta aqui para o Vale, né? Por que a gente não faz algo assim? É aquela inveja boa, né? Quando tu vê funcionando em outros lugares e tu percebe que aqui a gente tem condições talvez iguais, talvez melhores, mas por que não tentar aqui? Então, durante todo esse tempo, eu estive visitando e fazendo alguns trajetos de caminhos, como Cora Coralina, lá em Goiás. Recentemente fui no Vale Europeu, em Santa Catarina, Caminho das Missões, o caminho do Padre João Possebon, na Quarta Colônia, caminhos de Caravaggio, na Serra Gaúcha, também os caminhos da Rota Romântica. E por aí a gente foi percebendo que são iniciativas que funcionam já há um bom tempo, outras não, nem tanto, mas funcionam, com pessoas caminhando diariamente, com ciclistas lá circulando diariamente, e a gente percebeu por que não ter algo parecido aqui. Aí, a primeira coisa que me veio à mente, até foi no seminário realizado em São Francisco de Paula, há 2 anos atrás, quando a Kátia Viviane Gonçalves, ela é bióloga da Secretaria Estadual do Meio Ambiente aqui da região, e ela me provocou. Cria um caminho desse lá no Vale do Taquari. O que nós temos lá? Olha que provocação, né, Alício? Não, e provocar o Alício é dizer assim, olha, vai dar certo, ele vai buscar... Não, vai lá e faz depois. Vai lá e faz, né? E aí logo a gente pensou assim, nós temos várias grutas de Lourdes, né? E que só são lembradas agora nas festas de Nossa Senhora de Lourdes, como acontece agora em Capitão, como acontece aí em Doutor Ricardo, em Antagorda, em Canudos do Vale, Progresso, enfim, Pouso Novo, entre outras, e que são grutas que só são lembradas, são pontos turísticos, mas só são lembradas no 7 de fevereiro, ou 15 de fevereiro, enfim, nessa época agora da consagração à Nossa Senhora de Lourdes. E a gente começou a pensar e começou a botar no papel, grutas de Lourdes no Vale, chegamos aí a, acho que 8 grutas, né, naturais.
E um dia, conversando com o Rafael Fontana da Antúlio Valles, ele também me provocou, ele disse, está na hora da gente criar algo maior, um caminho maior. Eu disse, olha, tem ele pronto, né? E daí não deu outra coisa. Partimos, então, para começar a criação, iniciar a criação, então, já em agosto do ano passado, que a gente começou a sentar e conversar e formalizamos ele, então, oficialmente com o Antúlio Valles em outubro, e de lá para cá, então, a gente está trabalhando quase que diariamente em 16 municípios da região, conectando 16 grutas de Lourdes, no Vale do Taquari. São 8 grutas naturais e 8 grutas que são construídas pelo homem, né? Alicia, eu acho que você nos deixou aqui, né, já uma abordagem bem geral, né, do que é esse caminho de Lourdes. Daqui a pouco a gente vai chamar os nossos apoios, mas antes disso, Alicia, você me trouxe aqui uma informação que nem sempre as pessoas têm tão presente, né? E a gente quer depois, né, depois dos nossos apoios, falar um pouco sobre por que Nossa Senhora de Lourdes, porque as comunidades optaram, né, pela Nossa Senhora de Lourdes. Você falava em grutas naturais, porque essa sempre é a pergunta e a dúvida que a gente tem. Tá aí uma gruta, ela de fato é natural, ela foi construída, e o que isso representa dentro da história do turismo? Porque o turismo, o turista, e a gente gosta sempre de conhecer um pouco mais da história, da cultura, e se a gente começa a olhar para a religiosidade das comunidades, a gente começa a entender muito, né? E a gente precisa ter esse olhar sempre muito apurado, né? Então, nós vamos deixar essa deixa aí para os nossos ouvintes, a gente chama os nossos apoios, fique aí que daqui a pouquinho a gente já está de volta para falar um pouco mais, fazer todo o detalhamento dessa iniciativa tão grandiosa que é o Caminho de Lourdes aqui no Vale do Taquari. A primeira do seu rádio. Integração FM. Amiga, você por aqui? Sim, tô sempre no mercado, adoro. Tá levando o que aí no carrinho? Ah, sou fã da Girando Sol. Esse lava-roupa líquido deles é tudo. Limpa de verdade sem estragar as peças e deixa um perfume maravilhoso. Ai, que ótimo, eu quero todos. Experimente você também o lava-roupas líquido Girando Sol. Tem fórmula com enzimas ativas que limpam profundamente os tecidos. Em 4 versões, tem lavagem perfeita para cada momento. Girando Sol. Cuidamos de cada cantinho da casa. Empresa de Transportes Irmãos Tchê. Tradição, segurança e conforto. Há 50 anos, em Arroio do Meio. Servindo seus clientes e amigos. Escolha o destino e nós levamos você. Com veículos licenciados, segurados e revisados, segundo as normas vigentes de trânsito. Com condutores responsáveis e experientes. Nos contate pelos telefones 519-9866-8131 e 51-3716-1377. Ou acesse nossas plataformas no Instagram e no Facebook. Anne Decor House, criando as melhores soluções para as necessidades dos clientes. Especializada em cortinas e persianas sob medida, papel de parede, roupas de cama, toalhas, tapetes, decoração e aromas. Tudo das melhores marcas. Atendimento a domicílio mediante agendamento, inclusive em horários alternativos, em todo o Vale do Taquari, Grande Porto Alegre e também Litoral. Em Arroio do Meio, telefone WhatsApp 519-9573-7875. E em Santa Clara do Sul, telefone WhatsApp 519-9133-2134. Na entrada de Arroio do Meio, tem sabor que faz história. Há 34 anos, o Ritz Restaurante serve você e sua família com qualidade e carinho. No almoço, buffet, aquilo e livre de segunda a sábado. E à noite, de quinta a domingo, aquele cardápio especial à la carte, com lanches, pratos, porções e pizzas. Passe por lá e confira. Ritz Restaurante, tradição em bem servir. Informações e pedidos 51 985 94 57 46. Ter com quem contar faz toda a diferença. Aqui no Sicredi é mais do que crédito. É ter um parceiro para contar e te ajudar a realizar seus projetos. Através do crédito, fomentamos os empreendimentos dos nossos associados, contribuindo com o desenvolvimento regional. Sicredi é ter com quem contar. Na Integração FM, Momento do Turismo no Vale, com Marlise Fier.
Muito bem, estamos de volta ao nosso programa Momento do Turismo no Vale, após um breve intervalo, para a gente continuar falando sobre essa iniciativa tão grandiosa aqui no Vale do Taquari, que é o Caminho de Lourdes. O nosso programa é o de número 152, Alício, então a gente já está aí desde outubro de 2022 falando de turismo. Eu queria lembrar também que os nossos programas, como eles são transmitidos pelo YouTube e pelo Facebook, também pelas ondas da rádio, lá no YouTube eles permanecem arquivados, as pessoas, quem perdeu esse programa de hoje pode revê-lo, né? Pode, enfim, assistir em qualquer tempo e em qualquer lugar, que também é uma forma da gente conhecer e divulgar um pouco mais aqui o nosso Vale do Taquari. Nosso programa tem o apoio da Anne Decor House, da Girando Sol, da empresa de transportes Irmãos Che, Sicredi Região dos Vales e também do Ritz Restaurante, que são os nossos apoiadores, a quem a gente sempre agradece o apoio e a oportunidade da gente falar de um tema que é tão relevante, tão atual, que é o turismo aqui no Vale do Taquari. E lembrando, né, que o turismo, eu sempre digo, ele é fonte de renda, né? Ele é uma forma também das comunidades projetarem, terem a sua economia diversificada. E claro, né, eu sempre digo, para quem quer investir, né, tem aí alguma verba aí para investir, algum recurso, quem sabe 2026 não seja um ano aí para investir no turismo, né? São aí algumas das nossas dicas. Mas, Alício, a gente encerrou o primeiro bloco falando, né? Você vinha falando um pouco do que é o Caminho de Lourdes, há quanto tempo ele já está sendo projetado, e queremos ouvir um pouco mais, né? Do que ele representa, de como ele se organiza, porque certamente 2026 aí já vai ser um ano em que esse projeto já vai estar sendo não só planejado, mas sim executado, e o Vale do Taquari já recebendo aí muitos turistas para poderem compartilhar e poderem trilhar esse Caminho de Lourdes. Pois bem, Marlise, então vamos lá, né? Enquanto isso, Alício, eu vou tomando aqui o meu chimarrão antes que ele esfrie, né? Até porque é o último, né? O que dá sorte. Isso aí, né? Isso aí. Posso fazer alguns pedidos a mais, né? Enquanto eu vou tomando o meu chimarrão, você vai aí falando do Caminho de Lourdes. Eu vou aproveitar e fazer um pedido para a Ana, então, né? Que tenha chimarrão no vermelho e no azul também. Também pode ser, né? O Alain, isso é um pedido, né? Isso aí, para a gente poder também ter essa diversidade aí, essa bebida, né, que é tão tradicional. É brincadeira aí, nosso, Ana, tá? Né? Brincadeira, fica tranquilo. Não, mas é verdade, eu vou fazer então esse pedido. Pois bem, o Caminho de Lourdes, então, como eu falei, né, ele envolve 16 municípios da região, e aqui, então, uma das características do Vale do Taquari é as grutas de Lourdes, né, que são grutas naturais, grutas descobertas pelo homem aí há 50, 100, 80 anos, depende de cada localidade, e normalmente tem uma gruta, né, que é uma digamos assim, uma entrada na rocha, né, uma caverna, digamos assim, né, para quem não entende direito, onde umas são menores, outras maiores, e normalmente se coloca uma imagem de Nossa Senhora de Lourdes, em função de que Lourdes foi uma santa que apareceu para uma pessoa em Portugal, em Lourdes, eu só não lembro agora o ano, justamente numa gruta. E aí por isso que as grutas hoje estão como padroeira, né, como referência a Nossa Senhora de Lourdes. E por isso que o dia 7 de fevereiro é o dia consagrado à Santa, é onde naquele período ali acontecem as festas de Lourdes. E normalmente nessas grutas também elas são acompanhadas por um curso de água, né? Pelo menos as que eu conheço. Não, todas têm um curso de água, até porque nessa gruta lá em Lourdes, em Portugal, havia um curso de água, onde a água também foi considerada uma água milagrosa. Por isso, então, essa devoção. E em alguns lugares, então, da região aqui, onde não tem uma gruta natural, as pessoas construíram uma gruta, colocaram a imagem de Lourdes, e isso então agora nos inspirou a criar os Caminhos de Lourdes. O caminho no total são 16 municípios, são 490 quilômetros, tá? Então assim, é o maior caminho religioso do Rio Grande do Sul, um dos maiores do Brasil, e ele está sendo implantado aqui na região em 2 etapas. Alice, quando a gente fala desses 490 quilômetros, isso seria, então, a gruta que está mais distante,
Como até isso é o início. Qual é a forma de referência disso aí, de cálculo? O Caminho de Lourdes, ele começa então em Campo Branco, Progresso, localidade lá no interior de Progresso, e ele termina no Cristo Protetor em Encantado, dando esses 490 quilômetros, passando por 16 municípios. Nessa primeira etapa, nós vamos fazer em 8 municípios, né? Iniciando em Progresso, passando por Canudos do Vale, Marques de Souza, Forquetinha, Lajeado, Pouso Novo, Travesseiro, Capitão e chegando no Cristo Protetor. E na segunda etapa depois continua. De Travesseiro a gente vai para Coqueiro Baixo, para Relvado, Putinga, Ilópolis, Arvorezinha, Antagorda, Dr. Ricardo e chega no Cristo Protetor. Inclusive ainda a possibilidade de incluir Nova Brécia nesse trajeto. E está sendo feito em 2 etapas, em função de que, se fôssemos fazer em uma etapa só, ele só seria inaugurado, digamos assim, lá no final do ano. Assim, no meio do ano, a nossa intenção é que essa primeira etapa até Capitão esteja pronta. E os detalhes, então, do caminho, é um caminho religioso, tá? Não é um caminho católico, tá? Ótimo, acho que é importante essa observação. Ele não é católico, é um caminho religioso, porque ele vai, no trajeto, nós temos igrejas luteranas, tá? Igrejas evangélicas, igrejas católicas, e tudo certo, é um caminho religioso, então, tanto que a gente já está em contato já com representantes dessas igrejas, de todas as igrejas, para comunicar o que vai acontecer, que é um caminho de Nossa Senhora de Lourdes, que conecta 16 grutas de Lourdes da região, mas entre uma gruta e outra, nós temos igrejas, então, que não são católicas, e por isso, então, é um caminho religioso. Assim, eu acho que isso é bem importante a gente deixar muito claro, né? Porque a gente imagina isso acontecendo, né? As pessoas podem optar por fazer todo o trajeto. Por partes. Por partes, elas podem fazer também, eu não sei se nesse trajeto aí vai ter toda já uma orientação, né? De quanto tempo você pode percorrer esse trajeto, quais os locais que você pode se alimentar, que você pode se hospedar. E eu tenho também uma pergunta, né? Podemos deixá-la mais adiante, mas eu não quero esquecê-la. Vai ter algum registro das pessoas que passaram por esse trajeto, ou ainda não foi pensado nisso? Nós estamos desenvolvendo também um site onde as pessoas se cadastram, né? As pessoas que vão fazer o trajeto, tanto em parte como ou não, que o nome fica registrado, e também o passaporte, que é fornecido lá no início do trajeto, onde vão ser 16 pontos para carimbar o passaporte. Então, quando a pessoa vai é como acontece lá em Santiago de Compostela. A pessoa vai percorrendo o caminho, em determinado momento lá, ele vai ter o lugar lá onde vai ter o carimbo do passaporte. E aí começa a entrar o envolvimento das comunidades. São 62 comunidades, pequenas comunidades nesse trajeto. Nós estamos indo em cada comunidade do interior, nós estamos reunindo elas em separado, depois em conjunto. Estamos reunindo empreendedores para que eles saibam o que vai acontecer, que vai ter gente circulando a pé, de carro, de bicicleta. Cavalgadas também vão ocorrer nesse trajeto. Então, o que a gente precisa? Que alguém lá esteja pronto para fornecer alimentação, pequenas pousadas, tá? Ou hotéis já estabelecidos, enfim, para que tenha toda essa estrutura de apoio, porque qual é que é a ideia? Tendo sempre, como eu falei no início, o exemplo do que já está funcionando no Brasil, que é grupos que vêm por agências, né, que conduzem essas pessoas, tá, que tem toda a responsabilidade, então, como eu faço agora com o Passeios da Colônia, de levar grupos para fora, assim vai acontecer aqui na região. Agências daqui ou de fora vão coordenar grupos aqui na região, no Caminho de Lourdes, e aí vão oferecer toda essa estrutura que é possível, e envolver as comunidades para que elas tenham o seu ganho também. Nós não queremos assim, e a gente tem exemplos de coisas que não deram certo, não adianta tu sinalizar tudo direitinho, bonitinho, fazer folheteria, site, lançar o caminho, se a comunidade não está presente, se a comunidade não tem o seu ganho. E se ela também não apoia, né? Ela precisa apoiar, conhecer para apoiar. Então, aonde a gente foi até agora, assim, o projeto ele é aceito assim como algo impressionante, que vai revolucionar suas comunidades, dando vida, dando oportunidade de ganho, então, até os próprios condutores locais da comunidade, que vão poder ter o seu ganho também. Então, assim, esse envolvimento
de todas as pequenas comunidades dos municípios que são associados a Antônio Valles, tá? Que estão também custeando esse projeto para que no final, agora do primeiro semestre e depois do segundo, esteja todo ele concluído e já tenhamos pessoas caminhando ou de carro, como eu falei, ou de qualquer outro jeito, né? Mas circulando nesses locais. O cadastro, como tu disse, é num site também que está sendo montado, tudo organizado, então, para que seja uma iniciativa de turismo que revolucione essa questão de caminhadas e de um outro olhar aqui para o Vale através do turismo religioso, né? Que é o que nós não temos ainda aqui no Vale, essa questão de trajetos de longo curso. E assim, Alício, para quem está nos acompanhando, deve estar imaginando como eu vou fazer isso, né? Como é que eu posso me organizar, posso me programar? Eu quero fazer por conta, é possível também? E esse trajeto, ele é todo, não tem trilha, é tudo estrada aberta. Tudo estrada aberta. Porque eu acho que essa também é uma proposta diferente. Existem propostas que são propostas de trilhas de longo percurso e tal, mas também agora a gente falando nesse projeto do Caminho de Lourdes, são todas estradas gerais, estradas municipais das comunidades. Pouco asfalto, porque hoje no interior até o asfalto está chegando também, e que bom que está chegando, né? Mas ainda temos muitas estradas de chão, então a gente ainda está procurando esses trajetos. E o legal que está acontecendo assim, a partir do momento que nós lançamos a ideia do Caminho de Lourdes e começamos a movimentar algumas comunidades, o que aconteceu? Entre uma Gruta de Lourdes e outra Gruta de Lourdes, existem comunidades que reverenciam outros santos. Nossa Senhora do Bom Parto, Nossa Senhora de Fátima, Santo Antônio, enfim, o que já está acontecendo? E já está acontecendo agora na prática. Vou citar aqui 3 exemplos. Xaxim, que é um distrito de Progresso, inaugurou no dia 14 de dezembro uma estátua de 7 metros de altura de Nossa Senhora do Bom Parto. A comunidade se cotizou, está lá a estátua inaugurada, um mini santuário que já está dentro do Caminho de Lourdes. Ele já está na passagem, roteiro. No roteiro. Logo depois disso, nós temos outra comunidade lá que é Batovira, que a santa deles é Nossa Senhora do Caravaggio. Eu vi algo nesse sentido também. Inclusive, ontem a gente publicou o material de lá, já fizeram agora a base, já encomendaram a santa e ainda, talvez não, nesse ano vai ser inaugurado uma santa lá de 12 metros de altura, também com santuário de Nossa Senhora do Caravaggio, fazendo parte do Caminho de Lourdes. Logo ali após, está sendo construído um capitel pelos mesmos doadores dessa santa também, né? Um capitel na outra comunidade que é Picada Serra, em Marques de Souza, capitel de Santo Antônio, também fazendo parte do Caminho de Lourdes. E agora Bela Vista do Fão. Semana passada eu estive reunido com empresários de lá. Eles têm um projeto assim, muito audacioso. Eu não estou autorizado ainda não é possível divulgar. Mas com certeza, sabe assim, vai ser algo inédito ali naqueles interiores e também no interior do Vale do Taquari, porque Bela Vista do Fão, em Marques de Souza, dentro do Caminho de Lourdes, é a única comunidade em que a paróquia é Nossa Senhora de Lourdes. Olha, tem mais essa informação, tem mais, acaba sendo uma curiosidade então também. Lá tem uma santa na frente da igreja, lá uma imagem, uma estátua, enfim, de 3 metros de altura. Tá? Eles querem fazer no mínimo de 30 metros. Tá? E já estão se mexendo para isso. Então, assim, isso começa a movimentar as comunidades e, como eu falei também antes, assim, tu mexe com a autoestima, tu faz as comunidades se sentirem pertencentes e quando tu vê assim, entre uma gruta e outra de Lourdes, né, surgem outras iniciativas, enfim, atitudes, enfim, movimentos para mostrar outros santos no caminho também. Então, assim, esse caminho eu não tenho nenhuma dúvida, tá? Eu quero daqui a um ano estar aqui, Marlise, daqui a um ano. Alain, vamos lá, já vamos abrir a agenda de 2027 isso já. É uma promessa que eu fiz para mim mesmo, vendo o que está acontecendo agora. Hoje de manhã eu estava em Forquetinha, e é fantástico. Forquetinha é uma comunidade que 99% são de origem alemã, que a maioria são luteranos, né? São 2 ou 3 igrejas luteranas e uma católica, e Forquetinha, assim, abraçou como nunca o Caminho de Lourdes, tá? Para mostrar Forquetinha tudo que eles já têm lá também de empreendimento, daquela bela cidade, dentro do Caminho de Lourdes, e também já pensando em algo religioso. Por isso que, assim, eu enfatizo mais uma vez, o caminho é religioso, ele não é
católico, é de todas as religiões. Olha que informação importante. E eu quero aproveitar, Alice, a gente falou de grutas, falamos agora, você falava de capitel, só para a gente, né, também deixar aqui os nossos ouvintes bem informados. Qual é a diferença de uma gruta e de um capitel? Não, uma gruta, então, né, como eu falei lá, seria explicando grosseiramente aqui, uma caverna, né, onde é feito um trabalho, então, para colocar a santa e acaba virando ali um santuário, né. Nós temos aí, como eu falei antes, Poço Novo, Capitão, Forqueta Alta e outras tantas aqui. E um capitel? E um capitel é uma pequena, o nome mesmo diz, não é uma capela, é uma pequena construção, uma capela um pouquinho maior, né? Normalmente de alvenaria, antigamente era de madeira, onde está sempre próximo a uma casa. O capitel... Ele é quase é como se fosse quase de talvez uma homenagem de uma família. Normalmente uma família fez uma promessa, conseguiu uma graça e ali colocou o santo de devoção lá na frente da sua casa, na beira da estrada, e ali tem um capitel, então, que é uma construção menor, mas que se torna pública, né? Porque todo mundo passa ali, todo mundo reza e tem uma história, principalmente uma história familiar, porque alguém um dia conseguiu uma graça e construiu o capitel. O capitel depois servia e serve às vezes quando não tem uma igreja perto para o pessoal rezar. Então são vários capitéis que tem aqui na região. E um detalhe muito importante que eu quero frisar aqui, Marlice, é que são tanto... O Caminho de Lourdes, assim, ele tomou uma proporção de tantos detalhes que ainda eu tenho que me organizar na questão de trazer escrito para não esquecer. Um dilema meu durante as caminhadas. Passar na frente de uma igreja e não saber que... Sabe que a igreja católica ou é luterana, mas tu não sabe qual é o padroeiro daquela igreja, tu não sabe qual é o santo. Então, dentro desse projeto aqui, dos Caminhos de Lourdes, cada igreja do trajeto vai ter uma placa na frente identificando a história e contando a história da igreja. Cada comunidade do trajeto vai ter uma placa contando a história da comunidade. Então, essa questão às vezes, de falta de informação, ou tu não tem isso na internet, ou assim, tu vai ter fisicamente ali a história da igreja, a história do capitel, a história da comunidade nesse trajeto. É um trabalho de pesquisa também que a gente está fazendo junto com as comunidades, mas que fique tudo registrado em uma forma também de valorizar as comunidades e deixar as pessoas informadas, né? Tu passa lá de qualquer maneira, tu passar de carro ou a pé, tu vai poder parar na frente de uma igreja, tirar uma foto e tu saberá, essa igreja aqui é da comunidade tal e o padroeiro é tal. Que mesmo que não tenha, né, que não tem ninguém ali próximo da comunidade, né? Até não estão abertas, é algo também que a gente quer trabalhar nesse sentido. Esses dias eu fiz o caminho da Quarta Colônia e em Silveira Martins, dia de semana, quando cheguei numa igreja, logo veio alguém lá da comunidade, abriu a igreja para mim e contou a história da igreja e ganhou por isso, que essa é a nossa ideia também. Então, assim, das pessoas poder ver quando tem um movimento, abre a igreja, recebe as pessoas, porque nós temos igrejas aqui na região, são igrejas que estão hoje praticamente escondidas, assim, escondidas das pessoas. Eu vou citar uma aqui agora. Até teve festa no dia 2 de fevereiro, dia de Navegantes, que é a primeira igreja de Poço Novo, é uma igreja de madeira, praticamente uma capela, na localidade de Navegantes, em Poço Novo, que fica perto de Forqueta Alta, onde não deve ter mais que 5 moradores. A igreja está lá, reformada, bonitinha, o altar de madeira ainda, daqueles bem antigo, tá, que cabiam ali 10, 15 pessoas dentro, rezam missa uma vez por mês, mas é um local assim que é desconhecido, tá, e é histórico. Então lá também, por exemplo, né, vai ter uma placa lá contando a história da Igreja de Navegantes, assim como outras tantas aqui na região. Alice e Alain e ouvintes, nossa, a gente fica, né, entusiasmada de ouvir toda essa construção e ver o quanto esse Caminho de Lourdes ele está realmente mexendo com a história das comunidades, com o turismo religioso aqui no nosso Vale do Taquari. E aí, assim, Alice, me parece que quando a gente fala de marcas, né, de turismo aqui para o Vale do Taquari, quando a gente fala de iniciativas, quando a gente fala de empreendimentos, me parece que o Vale do Taquari ele está começando a ter essa marca, né? A se posicionar aqui no mapa de turismo do estado do Rio Grande do Sul e fora dele, com essa forte, vamos dizer assim, com essa forte lembrança, ou com esse forte, com a questão do turismo religioso. A gente pode afirmar isso? Com certeza, porque eu falei
Falei muito aqui até a questão de economia para as localidades, afinal a gente não vive sem dinheiro, né? Tu tem que ganhar pelo que tu faz, pelo que tu apresenta, enfim, é um trabalho, mas acima de tudo está a fé das pessoas, tá? Em procurar lugares, tá? Procurar caminhos como esse de Lourdes, por exemplo, e aí são tantos outros aí pelo Brasil, onde as pessoas procuram fazer esses caminhos com uma mochila nas costas, com pouco dinheiro, como também uma proposta de vida, uma filosofia de vida, para provar para si mesmo, sabe, que tu vive. Talvez você não precise de tanta coisa material hoje para viver. Por que nós estamos numa situação assim hoje bem complicada, né? A gente tenta passar o pano em cima, né? Mas tá complicado viver hoje. Tá? É muita violência, é a questão material, tu quer sempre ter o que o outro tem, o melhor que o outro, aquela questão de inveja, enfim, é muito materialismo. E hoje muitas pessoas estão procurando, então, né, o lado inverso, o lado religioso, o lado espiritual, o lado de se conectar com a natureza. Nós temos uma natureza fantástica aqui no Vale, e o Caminho de Lourdes chega para preservar essa natureza, para mostrar, mas também preocupado em preservar. Tanto que, quando eu falo em sinalização, muitas dessas sinalizações que vão ter, são diversos tipos de placas, algumas elas vão ser pintadas, né, com tinta nos próprios postes de energia elétrica, para não ter que colocar mais algo lá ainda, né, em meio à natureza. Então o poste já está lá. Cuidado até com a sustentabilidade, né? Cuidado com a natureza. Sustentabilidade é o principal, tá? Para ter, nós vamos ter muito contato com a natureza, mas nós estamos chegando, invadindo uma área que não é nossa. Então a gente tem que ter essa preocupação, e o Caminho de Lourdes também tem essa preocupação, né, de mostrar para as pessoas uma natureza tão bela como nós temos, mas uma natureza que não pode ser agredida. Então isso também é uma preocupação nossa, de ter esse cuidado aí com a natureza e proporcionar, então, né, momentos diferentes aí para a população. O Vale do Taquari hoje se abre para o turismo, né, faz parte hoje já da economia. Há um tempo atrás era algo que, como uma Secretaria de Educação, Cultura, Desporto, Lazer e Turismo. Hoje, nós já temos secretarias aqui na região e municípios de turismo. Inclusive municípios pequenos, né, que estão reconhecendo o potencial de turismo e estão criando secretarias de turismo. De turismo, específico para a área. Então, isso é muito bom também, esse olhar do poder público. E sempre lembrando, né, Marlise, poder público, comunidade, empreendedores têm que trabalhar junto. Se alguém fizer separado, não vai dar certo. A coisa não funciona. Eu até quero aproveitar essa tua deixa, Alício. No ano passado esteve conosco o Leandro Aran, né? Um abraço para ele também. E ele fez o caminho de Santiago de Compostela, e ele trouxe justamente isso que você está dizendo agora. Hoje, se a gente olhar aí para as informações na área da medicina, a gente escuta muito isso, né? O quanto as pessoas sofrem de ansiedade, de depressão, né? E o quanto as pessoas estão buscando outras formas de se reconectar consigo mesmo, com a natureza, e buscar as suas origens, né? E acho que essas propostas que estão sendo trazidas, elas vêm muito de encontro a isso. Eu lembrei agora um exemplo do empresário de Lajeado, que caminha comigo. Ele chegou numa caminhada no interior e é um cara bem sucedido de vida, muito bem, e bem mesmo. E daí ele ficou muito emocionado quando ele chegou na comunidade que ele nasceu, e daí ele me disse, hoje eu tenho tudo que eu quero, eu viajo, enfim, tenho imóveis, tenho carro, tenho tudo, mas me falta algo. E o que estava me faltando era vir aqui na comunidade que eu nasci, ver de onde eu saí e ver que talvez eu possa viver com muito menos, né? Curtindo esse tipo de lazer, enfim, aqui em meio à natureza, e justamente num lugar aqui que é a minha raiz, né? Que é onde eu saí. Então, nossa, as pessoas que emocionante isso, né? Não, acho foi que isso emocionante porque as pessoas... eu tenho tudo. Não. Quando tu vai analisar as pessoas, muitas vezes não tem tudo, né? Tu tem tudo material, mas falta o lado espiritual. E o turismo, acho que proporciona isso, né? Da questão espiritual também, das pessoas se reencontrarem. Com certeza. Alice, a gente poderia ficar o dia inteiro aqui falando sobre Caminhos de Lourdes, sobre os caminhos do Vale do Taquari, né, sobre o Passeio da Colônia, mas já o Alain já nos fez um sinal que a gente está chegando aí ao final do nosso programa. E falando aqui do Caminhos de Lourdes,
O que a gente precisa dizer nesse momento ainda? Eu sei que existe todo um trabalho aí de planejamento, de estruturação e de organização para que já se possa colocá-lo ali em pleno funcionamento aí nessa primeira etapa até metade do ano, né? Mais ou menos é o que você coloca. Ainda vamos falar com a Alice várias vezes, né? A Alice ainda vai ser nosso convidado, para a gente poder, quem sabe, também percorrer uma parte desse trajeto, né? Fazer um programa caminhando. Olha aí, o Alan já vai se preparando aí, já vai aí atrás do calçado, né? Do chapéu, né? Da roupa adequada para essa caminhada. Mas assim, o que a gente ainda precisa dizer que você não disse que é importante ser dito nesse momento, nesse estágio em que está o Caminho de Lourdes? Eu acho que assim, as comunidades ouvirem a gente, né, ter essa aproximação que a gente está fazendo e que também a gente, sim, as ideias não são ideias fechadas, são ideias que tem que ser assim, a gente sempre está adepto a mudanças, né, e a gente ouve muitas pessoas e muitas coisas já foram assim, reformuladas, foram aprimoradas, ouvindo as pessoas, ouvindo as comunidades, isso é muito bom. E o que a gente precisa é que cada vez mais as comunidades nos recebam, nos ouçam, que o poder público esteja presente, né, para que essa construção realmente tenha êxito, eu não tenho nenhuma dúvida. E hoje, eu não tenho nenhuma dúvida, Marlice, porque eu te digo o seguinte, hoje o Caminho de Lourdes ele está sendo formatado, está sendo implantado, planejado, como tu falou, começa a ser executado para ser inaugurado então esse ano. E hoje eu já fui chamado por outras regiões do estado para implantar caminhos semelhantes, sem o Caminho de Lourdes aqui estar pronto ainda. Então, eu acho que é uma ideia boa, porque já está sendo replicada em outras regiões. Nossa, com certeza, né, Alice? Eu acho que o teu conhecimento, o teu know-how, como a gente diz, faz com que realmente isso seja muito inspirador, né? E isso dá muito certo. Eu até quero aproveitar, saiu uma tendências de viagens para 2026 e me chamou muito a atenção que todas elas têm um apelo, vamos dizer assim, justamente para cuidar de si. Cuidar do seu eu, cuidar da sua saúde espiritual, a sua saúde mental. Eu até quero aproveitar e citar uma ou outra dessas, né, dentre essas tendências. Uma delas, viagens para comemorar o eu. Então, as pessoas estão buscando isso. Viagens nostálgicas, onde as pessoas buscam de volta, né, enfim, encontrar as suas origens. Inclusive pescaria, né? As pessoas estão buscando destinos que tenham locais aí para fazer as suas pescarias. Viagens para cuidar da pele, né? Um outro que me chama muito a atenção, meu guru, meu guia. Que são alguns locais que as pessoas buscam, enfim, opções de viagens para 2026. E, claro, aí o convite para, né, quem nos acompanha aí, para já colocar aí na sua agenda o Caminho de Lourdes, né, que logo na sequência aí vai estar, né, funcionando e as pessoas vão poder fazê-lo em partes, fazê-lo na sua totalidade, né, e aí a gente tem opções aí para muitos dias, para muitas oportunidades aí. Não precisa fazer tudo num dia, digamos assim, numa sequência. Pode fazer isso ao longo do ano ou ao longo aí de um período maior. Eu sempre cito um exemplo aqui para encerrar. Quando eu e mais 2 colegas fizemos a Ferrovia do Trigo, há 5 anos atrás, 110 quilômetros entre Guaporé e Mussum, a gente fez em 4 meses. Tá? A cada final de semana a gente fazia 15 a 20 quilômetros e fomos fazendo por etapa. Assim, um caminho como o de Lourdes, né? Tu pode fazer por etapa e faz dentro das suas possibilidades, né? Porque um caminho desses 500 quilômetros daria no mínimo aí 20 dias, né? Mas faz por etapa e tudo bem, ou faz as regiões que tu achar mais interessante. O importante é caminhar, o importante é fazer. Alice, olha, a gente fica sem palavras, né? Para te agradecer, né, também pelo empenho, pela dedicação e por esse conhecimento que você, né, coloca aí à disposição dos nossos ouvintes, de quem nos acompanha, de quem empreende, de quem já quer, né, quem quer transformar 2026 aí num momento para empreender, quem sabe, na área do turismo. E, claro, para os nossos caminhantes, para os nossos turistas, né, poderem vir aqui para o Vale do Taquari e poderem
usufruir dessa experiência, né, do turismo religioso e, claro, de todos os empreendimentos que a gente tem aqui no Vale do Taquari. Alice, eu preciso fazer uma consideração antes da gente encerrar. Eu não ouvi, né, nenhuma vez o município de Arroio do Meio. Né? Então, assim, claro, dentro desse trajeto não temos, não passa por Arroio do Meio. Nenhuma experiência. Mas Arroio do Meio, assim, os caminhos, como eu falei antes, os caminhos do Vale do Taquari, eles vão contemplar os 40 municípios associados a Antônio Valles, que Arroio do Meio está pronto, está dentro. Nesse primeiro momento dos caminhos de Lourdes, não está, mas já numa próxima etapa, Arroio do Meio vai fazer parte de uma outra iniciativa também envolvendo caminhos aí, com certeza. Com certeza, vamos ficar nessa expectativa, né? E vamos te convidar para falar um pouco mais sobre isso. Está sendo pensado, com certeza. E Marlise, eu já aproveito para te agradecer, a ti, a Ana, o Alain, enfim, a Rádio Integração aqui. Parabéns por vocês dedicarem 1 hora por semana a um programa exclusivo para o turismo, né? Que isso também contribui muito. E a gente, com certeza, aprende muito também aqui, ouvindo teus entrevistados, ouvindo a ti também, que a gente sabe que se dedica não há muito tempo, tá? Mas se dedica totalmente aqui ao turismo do Vale também, uma guia de turismo formada, enfim, eu acho que estamos todos juntos aí nessa caminhada pelo turismo aqui no Vale do Taquari. Tá certo, eu quero lembrar que a nossa agenda, então, de 2027 já está aberta, Alain, né? Já vamos colocar ali o Alício, né, para falar, né, dessa experiência aí do Caminhos de Lourdes, aí dessas primeiras experiências. E, claro, ao longo do ano, certamente vamos convidá-lo para estar aqui novamente com a gente. Então, dessa forma, vamos encerrar mais um programa, Momento do Turismo no Vale, que tem o apoio aí da Nidecor House, da Girando Sol, da Empresa de Transportes Irmãos Tché, do Sicredi Região dos Vales e também do Ritz Restaurante. Quero agradecer ao Alain, que está aí na parte técnica, nos dando o apoio, nos dando o suporte, ao Alício, que nos deu aí uma aula de história, de cultura, de geografia, de turismo, enfim, né, de sensibilidade, né? Marlise, só esqueci um detalhe aqui, e o Sicredi é teu apoiador, né, a região dos Vales. O Sicredi, que na realidade o Sicredi é um só, o Sicredi Rio Grande do Sul, Minas Gerais, é apoiador a partir desse ano do Passeio na Colônia. Perfeito, olha aí, é muito importante isso, e o Sicredi está conosco desde outubro de 2022. Quando a gente... Caminhos de Lourdes, provavelmente o Sicredi também vai ser o patrocinador e o apoiador da sinalização. Isso aí, como diz, juntos construímos uma sociedade mais próspera. Sicredi, gente que coopera, cresce. Essa é a grande dica, né? Eu acho que é um grande espírito aqui também da nossa comunidade, da nossa região e, claro, do turismo aqui, do turismo regional. Um grande abraço a todos, fiquem com a programação da rádio, com a Tarde Show e até o nosso próximo programa, Momento do Turismo no Vale.